Alô, TVB está no ar e atenção, tema do programa de hoje. Um estudo feito por americanos na Universidade de Oklahoma apurou que falar dos problemas o tempo todo, especialmente nas mulheres, aumenta o nível de hormônio do estresse e deixa as mulheres mais irritadas ou deprimidas. Nessa pesquisa, os cientistas dizem mais. Eles dizem o seguinte: concluíram que falar dos problemas com as amigas até cria laços mais fortes de amizade e cumplicidade, mas também aumenta os níveis de estresse e ansiedade. Ô, doutora, eu quero saber o seguinte, eu sempre ouvi a vida inteira o pessoal falar assim, desabafa que faz bem, vai, bota pra fora, desabafa, fala dos seus problemas, que isso vai ser bom, isso vai ser bacana. Ô, doutora, quer dizer que não é bem assim? A senhora concorda com essa pesquisa ou não? Acho que é interessante falar que as mulheres fazem muito isso, né? As mulheres precisam falar, as mulheres se resolvem na medida em que elas falam. Então ela liga para uma amiga, ela fala, a amiga faz aham, e no final ela fala, muito obrigada, você me ajudou muito. Aí ela liga para outra amiga, ela fala, a amiga fala aham, ela fala, muito obrigada, você me ajudou muito. Então, por que talvez essa pesquisa aponte isso? Porque cada vez que você se lembra ou se relembra de uma situação difícil, conflituosa, estressante, toda a emoção dessa situação vem junto. Então o estresse também vem junto. Por que isso talvez não aconteça com os homens? Porque os homens, eles têm um outro hábito de resolver problema, que é internalizando. Eles ruminam. Rumina, e a mulher fica, o que você tem? Ele fala nada. O que você tem? Ele fala nada, porque ele está resolvendo. A hora que ele resolveu sozinho, ele comunica o que ele decidiu, como é que ele resolveu isso. A mulher não, ela tem uma necessidade de falar mesmo. A questão é que conselho nunca é muito bom, né? Porque o conselho sempre se baseia, né? A outra pessoa que te dá um conselho, ela sempre se baseia na experiência dela. O que foi bom para ela ou o que foi ruim para ela. E o que foi bom para ela ou foi ruim para ela, não necessariamente vai se repetir com a amiga. Então, conselho não é uma coisa muito adequada, né? O adequado seria a pessoa buscar dentro dela ou um profissional para entender qual o caminho melhor para ela tomar. Tem até um jargão, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia. Vendia caro, né? Mas o que faz algumas pessoas se queixarem tanto e não buscar a solução do problema ou mesmo reagir de maneira proativa? Então, o queixoso, ele é queixoso por dois motivos. A primeira é porque ele não consegue mesmo ver solução. Ele tem uma tendência a olhar sempre o lado vazio da garrafa. Então, toda situação, ele vai buscar o que tem de negativo na situação. Então, por exemplo, está doente. Aí ele se curou de uma doença. Aí todo mundo pensa, puxa, que bom, agora está tudo bem. Ele vai encontrar uma próxima doença. Porque ele tem essa tendência a buscar o negativo. Ele tem essa tendência a olhar sempre o que falta. Então, ele se queixa quase que empurrando para o outro uma solução para o problema dele. E a segunda coisa é que o queixoso, ele é muito parecido com a criança mimada. A criança birrenta. Quando a criança faz birra, o que ela quer? Chamar atenção, não é? O queixoso gosta de chamar atenção. Ele é um carente em potencial. Então ele se queixa para ter atenção, porque ele não consegue ver coisas positivas para chamar a atenção dos outros. Então ele chama a atenção dos outros pela piedade. Doutora Silvia, completando aqui o estudo lá dos norte-americanos da Universidade de Oklahoma, diz o seguinte, olha, quando se fala demais, isso aumenta os níveis de estresse e ansiedade. E, de repente, o organismo, ele reage da seguinte maneira. Quando o nosso organismo percebe que nós estamos estressados, há uma carga maior de vários hormônios e, inclusive, substâncias, como, por exemplo, a adrenalina. É neste momento que ficamos em estado de alerta e preparados para reagir. Em questão de segundos, os hormônios são espalhados por todas as células do nosso corpo, deixando a nossa respiração ofegante, os batimentos cardíacos mais rápidos, dentre outros sintomas. Segundo esse estudo, falar demais pode acarretar ao longo do tempo problemas de saúde. A senhora concorda? É mais ou menos isso? Eu concordo que quem fala demais e se queixa demais tem uma postura negativa, tem uma postura que não é nada proativa. Então, quem fala demais e se queixa demais tem liberação de adrenalina e de outros hormônios que geram doenças, várias doenças. Por isso existe uma coisa chamada psicossomática. Então, a cabeça, né, o pensamento negativo, ele programa suas células contra você mesmo.
Então a pessoa acaba gerando dentro dela uma doença que pode vir de uma gastrite até um câncer. Doutora, as pessoas que reclamam demais, algumas delas têm o hábito de falar muito alto. Porque você tocou naquele ponto em que chamar a atenção. Então ela não quer que somente uma amiga saiba. Talvez ela queira que mais pessoas saibam. Existe um jeito da gente dar um toque nessa pessoa para ela reclamar menos? Você falou a respeito dos conselhos, não adianta dar conselho. Mas tem um jeito de avisar esta pessoa que ela está sendo às vezes inconveniente? Não adianta. Ela não percebe. Ela fala alto porque ela quer gritar socorro. Ela quer dizer assim, olha para mim, pelo amor de Deus, cuida de mim. Então ela fala alto porque ela tem uma tendência a querer chamar realmente a atenção. Mas mais interessante do que isso é quando você vê duas pessoas conversando, duas queixosas. Então, por exemplo, uma fala assim, nossa menina, esse mês está muito difícil porque eu estou com dor no pé, estou com dor na perna, estou com dor na cabeça, já fui em 3 médicos. Aí a outra fala assim, e eu então? Eu já fui em 5. Já tomei tanto remédio que já acabei com a farmácia. E ela fala assim, nossa, e eu que tive que chamar o médico lá em casa? Então, a hora que você vê, vira uma competição, quem se queixa mais? Quem está mais ferrado na vida, entendeu? E aí, se você diz para essa pessoa, escuta, vamos buscar uma solução, ao invés de ficar falando do problema, ela lê isso como se você não quisesse dar atenção. Como se você estivesse desdenhando o problema dela. E não como se você estivesse querendo ajudá-la a buscar uma solução. Doutora Silvia Barros, a nossa consultora de hoje, o tema é falar demais. Segundo o estudo norte-americano, lá da Universidade de Oklahoma, falar demais pode causar estresse. Vou perguntar para a doutora daqui a pouquinho se é só para quem fala ou para quem ouve também. Será que aumenta a adrenalina quando se escuta demais? Vamos trazer, eu sei que aumenta o saco fica cheio, porque não há quem aguente também. Né? Ô Lúcia, bom dia, Lúcia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Porque é o seguinte, eu sou muito nervosa, entendeu? E quando eu fico nervosa demais, eu me estresso pra caramba. Só que aí começa a aparecer muitas dores no meu corpo, dor de cabeça, dor no estômago. Eu não sei se é devido ao estresse, eu gostaria de saber se é devido ao estresse ou não. Obrigado, Lúcia. Ô, doutora, quer dizer que o estudo aponta o seguinte, né? Falar demais, estressar demais, o organismo reage imediatamente. No caso dela, ela apresenta lá dores de cabeça, apresenta desconforto. É um assunto correlacionado a esse estudo aqui? Então, que eu acabei de falar, a psicossomática. Então, provavelmente, se ela é muito nervosa, ela deve ter gastrite. Não dá para perguntar se ela tem gastrite? Eu acho que ela já desligou. Já desligou. Mas tem dor. Ela deve ter gastrite, se ela não cuidar da gastrite vai virar uma úlcera, ela deve ter dor de cabeça, daqui a pouco ela desenvolve uma labirintite, porque ela começa a ficar perdida na vida e aí o labirinto começa a sinalizar. Então, quer dizer, se ela não tratar o nervoso, se ela não tratar o equilíbrio dela, ela vai desenvolver uma doença atrás da outra, com certeza. Hortolândia participa conosco hoje. Alô, Paulo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim, qual a sua dúvida? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, é o seguinte, eu sou muito calado, muito nervoso e às vezes as pessoas chamam minha atenção que eu falo muito alto. Eu queria saber o que acontece. Então, é calado, nervoso, é o estilo panela de pressão. Então é aquela pessoa que aguenta, a hora que explode se torna extremamente inadequada, não sabe falar direito, não sabe falar de uma forma inteligente emocionalmente. Então é agressiva. Então ela vai dos dois polos, ou ela é omissa, se cala e as pessoas não entendem porque estão calados, ou então ela explode e vira uma bomba e aí também ninguém aguenta conviver porque é uma pessoa que fica inadequada. Então o conselho que eu te dou é que você busque um profissional e comece a tratar isso. Doutora Silvia, e quem escuta demais, quem ouve demais, quem tem lá a amiga ou amigo que fica buzinando, o amigo pinico. buzinando, como é que faz, hein? Também pode ter problema de saúde? Olha, depende. Se quem ouve compra o problema do outro, né? Eu escuto meu amigo falar e eu acho que o problema é meu também, eu começo a querer viver o problema pelo outro, eu entro na mesma energia do outro, na mesma sintonia. Então, eu começo a sentir tudo que ele sente. Ou pior, tem amigo que sofre mais do que o que está sofrendo mesmo. Então, se você consegue ouvir, mas entender que o problema é do outro e quem tem que resolver o problema dele é ele, e não é ninguém que vai resolver por ele, ok, ouvir. E mesmo o amigo, quando ele dá um toque, olha só, fulano, você já falou disso. Olha, nós estamos falando disso pela 1000ª vez nessa semana. O que você está fazendo para melhorar isso? Normalmente o amigo se ofende e se afasta.
Não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir porque bate na carência. Então, eu estou sendo rejeitado. Se ele fosse meu amigo, ele não falaria isso. Então, bate na carência. Por isso que é tão difícil transformar esse comportamento. Começo a concluir que esse estudo lá de Oklahoma discutiu, falou demais, mas não chegou a conclusão nenhuma, porque é um assunto dificílimo, é difícil, né? Como é que faz? Como é que resolve uma situação como essa? Alô, Márcio, bom dia. Bom dia, tudo bem, Márcio? Oi. Tudo bem? Tudo. E qual é a pergunta? Olha, é que eu trabalho no serviço e meu patrão fala muito na orelha. É mesmo? Isso. Queria saber se o estresse no serviço pode dar afastamento. Então, mas ele fala que tipo de coisa? Ele conversa demais ou ele dá bronca demais? Conversa demais, dá bronca demais. Bronca demais. Você sabe que tem um limite, né? Tem um limite. O patrão, ele pode, inclusive, incorrer num grave erro que é o assédio moral. Então, Sim. você precisa ver. Se é só conversa a doutora vai orientar. Agora, se essa conversa ela ultrapassa o limite, começa a virar ofensa, começa a virar pressão e excesso, está na lei, inclusive. Ele pode ser enquadrado como... tem até um processo, né? Corre até um processo por assédio moral. Agora, ouça, por gentileza, o aconselhamento da doutora. Não queremos que você perca o emprego também. Não vai estressar com o patrão. Não vai estressar com o patrão. Depende do que ele fala. Depende se o que ele fala tem sentido para você. O que ele fala é apontar um erro seu que é recorrente, por exemplo. Você comete os mesmos erros e ele aponta toda vez. Você tem até que dar graças a Deus que ele não te mandou embora, se for isso. Porque ele está te apontando o erro, porque ele deve gostar de você. Agora, se ele está realmente te causando uma situação de humilhação, aí é o que o Jair falou, realmente assédio moral, e aí é uma coisa bastante grave. Agora, o seu patrão pode ser um queixoso. É o tipo de pessoa, você tem que observar se ele é assim só com você, ou se ele é assim na vida dele. Se ele é assim na vida dele, ou você vai se adaptar a isso e aprender a lidar, ou você realmente vai ter que mudar de emprego. Porque ele não vai deixar de ser assim só com você. Doutora Silvia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Esperamos contar com a sua participação em futuros programas. Obrigada. E encerramos o tema de hoje.